Sabe, todo mundo quer ter uma vida estável, né? Um lugar seguro no meio desse mundo que, vamos combinar, às vezes é uma loucura. E se eu te dissesse que existe um manual, um guia super antigo, mas super atual, para construir exatamente isso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no livro de Provérbios para entender o projeto que ele oferece para uma vida sólida. E, claro, como ele nos ensina a desviar da ruína. Então, a pergunta é essa aí, né? No mundo que parece que está sempre tremendo, como é que a gente constrói uma vida que fica de pé? Uma vida sólida de verdade? E o legal de Provérbios é que ele não vem com um paco vago, não. Ele é tipo a planta de um arquiteto, sabe? Cheio de instruções práticas, do alicerce ao telhado, para a gente construir uma vida que aguenta o tranco, que não desmorona na primeira tempestade. E o mais incrível é que esse manual cobre simplesmente tudo. Não é só sobre uma coisinha ou outra. Ele fala de família, de grana, de trabalho, de amizade, até do nosso relacionamento com Deus. É um guia 360 graus, com princípios que servem para todo mundo, do presidente ao estagiário, de pais a filhos. É tipo uma escola de sabedoria para a gente usar no nosso dia a dia. Ok, então vamos lá. Antes de sair subindo parede, a gente precisa ter o alicerce, certo? E em Provérbios, o material principal para esse alicerce é a sabedoria. Mas não é qualquer tipo de sabedoria não. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer. E aqui está a primeira grande sacada. Uma coisa é conhecimento, outra é sabedoria. Pensa assim, conhecimento é você ter uma caixa de ferramentas lotada, cheia de coisa. Já a sabedoria é saber exatamente qual ferramenta pegar, a hora certa de usar e o jeito certo de manusear para construir algo que seja bonito e que funcione. É saber aplicar o que a gente conhece para tomar as melhores decisões. Aí a gente entra em umas palavras do hebraico bem interessantes. A primeira é Hokmah. Pensa na Hokmah como a habilidade prática, a perícia de um artesão. Não é só saber na teoria o que é certo e o que é errado. É ter a manha, a capacidade de, na prática, no dia a dia, escolher o certo, em cada decisão, sabe? Da menorzinha à maior de todas. E a segunda palavra-chave é biná. Se Hokmah é a aplicação, biná é o discernimento. É tipo ter um radar super apurado, sabe? A capacidade de olhar para uma situação e sacar o que é real e o que é fachada, o que é verdade e o que é erro. É o que protege a gente de ser enganado. Beleza, alicerce de sabedoria pronto. Agora, vamos subir os pilares que vão sustentar essa construção toda. E Provérbios mostra pra gente 3 que são fundamentais. O primeiro pilar, e olha, talvez o mais importante de todos, é integridade. Ser uma pessoa inteira, de uma peça só. É isso que dá segurança de verdade, sabe? Uma consciência limpa é o melhor seguro de vida que existe. É o que nos deixa firmes quando tudo balança. E no fim das contas, é a maior herança que se pode deixar, porque um bom nome vale muito mais que qualquer fortuna. O segundo pilar, relacionamentos. Pensa neles como as vigas que conectam tudo e deixam a estrutura mais forte. Provérbios ensina a gente a construir boas amizades, a proteger a família e, ao mesmo tempo, dá um alerta bem claro. Fuja de gente que enfraquece a sua base, tipo o fofoqueiro, que racha as melhores amizades, e a galera do deboche, os escarnecedores, que vivem tirando sarros de tudo que é sério e sábio. E o terceiro pilar, trabalho e finanças. A forma como a gente lida com a nossa grana e nosso trampo. E Provérbios dá um passo a passo bem prático. A ideia não é só ganhar dinheiro, mas saber administrar. Isso quer dizer, trabalhar com vontade, planejar o futuro, ser honesto nos negócios, manter a casa e os recursos em ordem. E um ponto-chave, ser generoso, porque isso impede que o dinheiro vire o dono da nossa vida. Uma vida financeira sólida é construída com essa visão completa. Bom, mas não adianta só construir, né? A gente tem que proteger a construção. Porque existem umas coisas que agem como, sei lá, uma infiltração, um cupim, que vão destruindo tudo por dentro. Agora a gente vai ver o que Provérbios diz sobre as armadilhas no caminho e como se proteger da ruína. E esse versículo aqui resume tudo. É um contraste direto. O caminho reto te dá segurança. Já o caminho torto, uma hora, a casa cai. A mensagem é super clara. O atalho da desonestidade não compensa. A máscara sempre cai. Cedo ou tarde, a conta chega. Agora, uma das armadilhas mais clássicas, a soberba, o orgulho. Provérbios fala que a soberba é a sala de espera da queda. Achei genial isso. É a pessoa que se acha, que tem mania de grandeza. Do outro lado, tem humildade. E humildade não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é o caminho mais seguro para ter honra de verdade. Uma honra que dura. Outro perigo imenso, a raiva, a ira sem controle. É como um fogo, começa com uma faísca e quando você vê, já queimou tudo. A pessoa que explode de raiva, como diz o texto, faz loucuras.
É como se ela saísse quebrando tudo e os cacos ferem ela mesma e todo mundo que está por perto. Isso cria um inferno em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sobre essa ameaça aqui, Provérbios é reto e direto, sem meias palavras. O adultério é descrito como um caminho que leva para a morte. E não é só no sentido de uma falha moral, é um desvio que causa uma destruição completa da honra, da família, da vida. E esse trecho aqui mostra bem o perigo. A pessoa que entra nesse caminho, ela perde o rumo. Ela anda errante, ou seja, fica perdida, vagando, sem nem perceber que está indo direto para o precipício. É um nível de auto-engano que é assustador. É o estágio final da coisa toda. Certo? A gente falou de construir, de proteger, mas e no final? O que fica de pé depois que a tempestade passa? Bom, toda a vida deixa marcas. Algumas são das batalhas que a gente luta, mas outras são de um tipo bem diferente, como a gente vai ver agora. Para ilustrar isso, tem uma história de um menino que estava brincando perto de um rio. Do nada, um jacaré sai da água, agarra os pés dele e começa a puxar o menino para dentro. A mãe vê aquilo e, desesperada, corre para ajudar. E aí começa um cabo de guerra terrível. O jacaré puxando para um lado e a mãe, com toda a força do mundo, puxando para o outro. Ela finca as unhas nos braços do filho para não deixar ele escapar. Ela simplesmente não solta. E depois de muita luta, o jacaré cansa, desiste e o menino é salvo. Depois, já no hospital, um repórter foi conversar com o menino. Ele pediu para ver as cicatrizes da mordida do jacaré. Mas o garoto, na hora, mostrou foi outras marcas. Umas marcas bem fundas nos braços. E disse com o maior orgulho, as do jacaré não são as mais importantes. Olha essas aqui. Foram as unhas da minha mãe. Foi ela que me salvou. E aqui está a grande lição da história. A gente tende a focar muito nas cicatrizes que os jacarés da vida deixam na gente, né? As perdas, as injustiças, as dores dos ataques que a gente sofre. Só que, às vezes, as marcas mais profundas, as mais importantes, não são essas. São as marcas da disciplina, as marcas daquele amor que foi firme o bastante para nos segurar, para não nos deixar ir pro buraco. São as marcas daquela correção que na hora doeu pra caramba, mas que no fim das contas foi o que salvou a nossa vida. E isso tudo leva a gente para essa reflexão final. Pensando na nossa vida, na nossa construção, que tipo de marcas a gente está deixando por aí? E quando olhamos para a nossa própria história, quais são as marcas que nos definem? As dos ataques que sofremos ou as do amor que nos salvou? Ponderar sobre isso é a sabedoria de Provérbios em ação.